Bom, vamos fazer a revisão do exercício sobre o Load Builder. Então, o exercício inicia através da abertura do arquivo do modelo já existente dentro da pasta do exercício chamado Load Builder Início. Neste exercício a gente vai fazer a alocação de consumos através da leitura de um shape que tem um ponto para cada hidrômetro, proveniente de um cadastro comercial. Então, quando a gente tem já um arquivo espacializado de hidrômetros, é interessante, antes de mais nada, colocar ele de fundo do desenho só para ver se estão nas mesmas coordenadas. Então podemos ver que aqui temos nas mesmas coordenadas os nossos pontos. Cada ponto desse é um hidrômetro e tem o seu consumo já calculado. Então na fonte do dado já foi pego o volume faturado de um mês, de um dado período, e feito o cálculo da vazão média durante esse período. Então aqui neste exercício, antes de fazer a alocação, a gente vai fazer uma navegação para inserir algumas informações faltantes. A primeira coisa que é feita aqui é verificar, tem uma bomba aqui nessa rede, então é uma bomba chamada PMP1. Então quando você sabe o nome do elemento, pode-se buscar ele pelo nome usando a ferramenta de localização aqui no topo da janela de propriedades. Então essa aqui é uma bomba que ainda está com a informação de sua elevação errada. Então aqui a elevação correta 803,82. Se for necessário, aqui a gente colocou 82 no decimal, mas ele foi oculto, mas ele está sendo levado em consideração. Mas caso queira visualizar segundo a casa decimal, é só alterar a formatação do atributo. Depois temos também algumas junções que precisam ter as suas elevações corrigidas. São algumas junções que não têm informação. Então elas são aqui o J, que começam com J, J104, 108, 112 e 113. Pode colocar a coluna rótulo na ordem crescente, assim podemos ver na ordem igual como está na tabela e fazer a entrada dessas informações. E agora vamos iniciar o procedimento da importação das demandas. E como visto na apresentação anterior, o Load Builder ele pode trabalhar diretamente com o arquivo shape para fazer a alocação de dados de consumo, seja por informações de pontos ou também informações de áreas. Aqui nesse exercício a gente vai, antes de usar o Load Builder, a gente vai usar o Model Builder para importar cada um desses pontinhos como um medidor do cliente, para usar o Load Builder para alocar o elemento explicitamente no modelo à rede mais próxima. Então nesse exercício é feito a importação do shape, assim como feito no exercício anterior, usando aqui as informações provenientes do shape. Então temos aqui o campo ID, vamos conectar o atributo demanda, que já é um campo calculado, com o atributo correspondente no WaterGens, que guarda o consumo, no caso é a demanda base. O valor, se a gente olhar aqui na visualização do campo demanda, pela ordem de grandeza, dá para ver que ele foi calculado e o resultado está em litro por segundo. Temos um atributo chamado DemandType, que tem um código do tipo do consumidor. E este campo pode ser trazido e mapeado para caso você tenha o objetivo de também modelar cada demanda de forma dinâmica através de uma curva de consumo. Então pode-se
vincular um campo com o tipo do consumo com um atributo padrão demanda rótulo. Finalizando a importação, serão importados por volta de 5.400 medidores e são já criados automaticamente 5 curvas, que a princípio aqui vai ficar vazio, mas já é um adianto interessante para quem já está iniciando o modelo que vai mais para frente ser modelado em período estendido. Então aqui a gente tem já as casinhas que estão muito pequenininhas. Pode-se aumentar o tamanho da camada pela simbologia do elemento. Então se a gente multiplicar por 7 aqui fica num tamanho melhor. Agora sim podemos partir para o uso do Load Builder, que está no menu Ferramentas, Load Builder. Então o Load Builder ele tem várias opções, também como visto na apresentação anterior. Neste exercício a gente vai usar a opção de carregamento usando o elemento medidor do cliente. E aqui na direita temos as 3 metodologias de alocação. Por área de contribuição, aí precisaria ter os polígonos de Thyssen, ou o nó mais próximo ou o tubo mais próximo. Como a gente não tem a rede inteira, temos uma rede esqueletonizada, a gente vai usar o método do nó mais próximo. Na próxima tela a gente especifica na camada do nó quais são as junções que podem receber consumo. Então aqui é um lugar que pode-se usar um conjunto de seleção para escolher, caso não for todos, as junções que podem receber consumo. E na camada medidor do cliente, quais os elementos para serem alocados. No caso, todos. Então aqui a gente tem no final a escolha da alternativa de demanda que vai receber as informações. Então a gente vai sempre pensar que a gente está guardando essas informações de alocação e dentro da alternativa de demanda. E como não havia nenhuma informação anteriormente de demanda, então a gente pode escrever direto em cima da alternativa de demanda que já existe. Então, se a gente fechar aqui, podemos ver uma linha tracejada representando qual é o nó mais próximo para cada uma das casinhas. Se a gente quiser fazer um segundo cenário com a outra metodologia do tubo mais próximo, pode-se criar uma alternativa de demanda filha, onde aqui vai ser usado o método do tubo mais próximo. E um cenário também para receber este método. Bom, se a gente renomear o primeiro como nó mais próximo, o segundo cenário vai ser o tubo mais próximo. Aí neste segundo cenário usamos a alternativa de demanda que a gente acabou de criar. Aí neste cenário, com esse cenário ativo, podemos rodar novamente o Load Builder, só que agora usando o outro método, o método de alocação de medidor do cliente para o tubo mais próximo. Então agora aqui a gente escolhe todos os tubos que podem receber. Então se houvessem adutoras ou redes que não podem receber, o consumidor poderia ser criado um conjunto de seleção com os tubos que podem receber os consumos. Quando um medidor do cliente é alocado a um tubo, a matemática do AutoGens vai sempre fazer o cálculo do fluxo num tubo baseado no fluxo de montante de jusante, e as demandas sempre são colocadas nos nós. Então há uma opção para escolher como que você quer que a demanda que chegue no tubo seja alocada nos nós de início e de fim. Então há a opção para jogar o número, o valor da demanda de cada medidor do cliente para o nó mais próximo ou nó mais distante, ou fazer
uma distribuição meio a meio ou ponderado pela distância. Se a gente usar o meio a meio ou ponderado pela distância, uma parte do valor do consumidor vai ser para um nó de início e uma parte para o de fim. Então a gente vai usar nesse exercício o da distância ponderada, não haverá nenhum filtro, então vamos usar todas as junções e vamos alocar todos os medidores. Como a gente está usando aqui uma alternativa filha, então este cenário filho, segundo, ele já está vindo com a herança a alocação do cenário anterior. E como a gente vai atualizar, então é interessante desligar essa opção de excluir medidores desconectados, que já possuam, todos já possuem, então não é para excluir nada, que a gente quer atualizar todos os medidores para este segundo cenário. Então finalizando aqui, pipe mais tubo mais próximo, né? Tubo mais próximo. E aqui a gente vai atualizar a nossa demanda do tubo mais próximo. Aí concluindo, teremos aqui agora as setinhas não, as linhas tracejadas para cada casinha indo até o meio do tubo. Se a gente trocar de cenário, podemos ver a alteração do fluxo das linhas tracejadas. Se a gente for, por exemplo, para esta casinha que está mais próxima deste nó, deixa eu colocar o nó aqui um pouquinho, 5 vezes maior. Então, por exemplo, este medidor do cliente vai colocar mais consumo neste nó. Especificamente, olhando pelas propriedades, vai 77% para o mais próximo e 22,7% para o outro. Se a gente pegar um nó mais ou menos no meio, a gente vai ver lá 51,48. Para o outro cenário, que era do nó mais próximo, não há esse tipo de divisão, vai integralmente para o nó mais próximo.